Bitcoin pode cair ainda mais? Essa é uma das perguntas que muita gente tem feito e é justamente isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Então fica comigo até o final para você entender o que eu estou enxergando na movimentação desse ativo. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Rodrigo Souza, aqui a gente fala sobre o mundo cripto e agora a gente vai dar uma olhadinha no que está acontecendo no Bitica e por que ele está puxando todas as altcoins para baixo. Estou com um gráfico aqui na tela e antes de falar um pouco da ação do preço, quero te falar da corretora que eu utilizo para poder fazer a movimentação dos meus ativos, principalmente os maiores, que são o Bitcoin, Ethereum, Solana, que é a Quantifury, tá? Que ela tem uma série de benefícios em relação a outras corretoras, como por exemplo, eu ter acesso a todas as ferramentas do TradingView Pro, que é a análise de gráfico, sem precisar pagar por isso. Basta eu acessar o TradingView utilizando a corretora e ele vai me disponibilizar todas as ferramentas, tá? Além disso, também é uma corretora que remunera saldo parado na conta spot. Então, todo esse valor que eu tenho em USDT, USDC ou até posso colocar em dólar direto, que é o USD, ele vai me pagar 5% de APY, ou seja, rendimento anual de 5% sobre o saldo parado. Quando você entra aqui no histórico, você consegue ver os juros são creditados todos os dias. Ó. Então é bastante interessante isso, tá? Além disso, é uma corretora que compra diretamente do livro de ofertas da Binance e da Coinbase. Então, quando você seleciona o ativo que você quer negociar, por exemplo, eu estou com o Sonic aqui, a antiga Phantom, a gente pode ver que essa daqui é a negociação diretamente do livro de ofertas da Binance. Então, eu compro diretamente da Binance sem precisar ter conta lá e sem pagar spread por isso. Como a gente pode ver no próprio jargão deles, eles compram diretamente do livro de ofertas, tá? Sem comissões, taxas de empréstimo, a preços spot. Então você não paga taxa nem para compra nem para venda e também não paga spread. Além de poder negociar outros ativos, se você quiser conhecer um pouco melhor, vai ter link aqui na descrição, mas clicando aqui em mercados você vê que tem mais de 1.800 ações, 54 pares de criptos, ETFs, futuros, né, ouro, prata, moedas de outros países, dólar, ien, o que você quiser, é uma corretora global e você consegue negociar. Vamos lá, vamos começar pela análise semanal, que sempre é importante a gente começar pelo gráfico maior e depois a gente vai reduzindo. Primeira coisa que a gente consegue ver, a semana havia fechado com um belo de um candle martelo, trazendo, né, Bitcoin de novo para dentro do range de consolidação lateral que ele tinha. Então foi uma esperança de que de repente a gente poderia ter uma recuperação do preço. Porém, nós abrimos a semana já com uma série de notícias ruins, muita liquidez deixada nesse trade aqui que trouxe o preço lá para baixo, fazendo com que houvesse atração do preço para buscar essa liquidez. Porém, isso é extremamente ruim no curto prazo em relação a alguma possibilidade do Bitcoin reagir para cima, tá? A gente vê que muitas vezes está acontecendo muito trade especulativo baseado no que o Trump fala. Então a gente não pode garantir que não vá, de repente, até o final da semana fechar para cima. Porém, tudo indica que a gente está realmente num momento onde Bitcoin tende a revisitar o seu último topo. Então, a última consolidação que ele fez teve como topo aqui a casa dos 74, 75 mil dólares. Então a gente pode colocar uma margenzinha de segurança, porque normalmente quando existe essa visita, o ativo vai buscar a liquidez que está abaixo, então ele faz uma movimentação, por exemplo, de ombro, cabeça, ombro invertido, ele visita a região, faz um ombro, cabeça, ombro e reverte, ou muitas vezes o famoso fundo duplo, sendo que um dos fundos normalmente é mais baixo que o outro, enquanto ele faz fundos mais baixos, o RSI acaba dando divergência, sinalizando a possível reversão. Então, neste momento, com essa formação gráfica semanal, onde a gente está tendo esse grande candle de baixa, é isso que eu visualizo, tá? Eu estou enxergando que Bitcoin tem boa chance aí de ir fechar esse gap que ele deixou da ação do preço, esse grande impulso, né? Esse imbalance, revisitando a região do seu topo anterior. Ainda que ele faça isso, é importante deixar claro, tá? Isso não significa que acabou o bull marketing. A gente ainda tem chance do preço continuar subindo. Eu, particularmente, ainda acredito muito nisso, porque é natural um reteste, tá, da região de topo anterior antes que o preço possa, de repente, reagir para uma nova máxima. Também é natural que isso aconteça em função da grande quantidade de liquidez que está presente. Para a gente ter uma noção, ó, pela quantidade de liquidez, quando a gente entra aqui no painel da Binance, a gente consegue ver que muita gente está apostando na alta. Quando a gente tem muita gente apostando na alta, por exemplo, aqui esse é um indicador que muda a todo momento, né? Mas na última hora a gente tem quase que 70% das operações de futuros abertas em long.
Então, se você tem muita gente fazendo long, significa, quando a gente traz isso para o gráfico, significa que tem muita gente esperando o ativo subir com o seu stop posicionado abaixo, muitas vezes abaixo do último pavio. Quando a gente diminui o tempo gráfico, fica mais fácil de visualizar. Eu estou só explicando o raciocínio. Então, o preço tende a buscar esse stop para liquidar essas posições, alcançando o valor necessário para que essa posição seja fechada, e aí a corretora embolsa esse valor. Se a gente trouxer isso para um mapa de liquidez, né, uma coisa onde a gente consiga visualizar, a gente abrir um pouco mais aqui, a gente vai ver que existe, apesar de já boa parte da liquidez descendente ter sido capturada, a gente vai ver que existe sim liquidez para baixo, tá? Então, ó, tá vendo? É bastante liquidez. Não significa que ele vai pegar tudo, tá? Isso daqui normalmente é revisitado no ano de bear marketing, mas significa que ainda existe sim margem para poder buscar. Se a gente mudar a forma de visualizar a liquidez aqui, talvez fique até um pouco mais explícito, ó, tá vendo? A gente tem aqui até 82, vamos tentar abrir um pouco mais para a gente ver, ó, até 78, tá vendo? Bastante liquidez para poder ser visitada, até 78 mil dólares nesse momento, 78.400, a gente tem 2 bilhões de dólares em ordens abertas, tá? Então é natural que muitas vezes o preço venha fechar essas posições, as corretoras embolsam esse valor e depois sobem. Então é uma movimentação chata, cansativa, longa, mas ela é o normal do mercado, tá? Essa consolidação depois de uma grande impulsão. A gente teve Bitcoin subindo bastante aqui em novembro, né? Em novembro para dezembro, e depois começa uma consolidação de busca de liquidez, remontagem de posições pelos institucionais, e algo parecido como isso pode acontecer, tá? Aqui foi uma consolidação bastante longa, foi de mais de 6 meses, e isso não está descartado aqui. Eu não acredito que vai ser tão longa, acredito que em breve sim nós podemos visitar essa região, e aqui talvez seja o fundo provável de Bitcoin, pelo menos por enquanto, e aí obviamente a gente poderia ver o preço reagir. Dentro disso existem muitas coisas que estão afetando a ação do preço, né? Como por exemplo o próprio Trump com as suas políticas. A gente viu ontem que ele anunciou mais tarifas para a China, e a China já anunciou que vai retaliar, né? Como eu vou colocar aqui para vocês, ó, a China já anunciou que vai retaliar, e isso claro que acaba afetando também, tá? Além disso, nós temos a questão do Fed, que está bastante, ele está segurando bastante o corte de juros americano, que isso acaba atrapalhando também essa ausência de liquidez no mercado, e por conta disso a gente pode ver que as apostas nesse momento estão pela manutenção. A gente gostaria muito de ver que as apostas estariam pelo corte, tá? Mas por enquanto a manutenção está prevalecendo, 89% aposta na manutenção, 11% aposta no corte. Talvez, conforme a reunião fique mais próxima, que faltam ainda 15 dias, a gente veja isso dar uma melhorada, tá? Mas por enquanto, manutenção. O que vai importar aqui no caso ele mantenha mesmo juros, vai ser o relatório depois que eles soltam, dizendo qual é a perspectiva daqui por diante. Se de repente, mesmo com a manutenção dos juros no relatório, deixar claro que o Fed está avaliando um corte de juros numa próxima reunião, ou flexibilizando o aperto quantitativo, ou qualquer coisa desse tipo que mostre que vai haver injeção de liquidez no mercado, aí sim a gente pode ter uma reação. Até que isso aconteça, por enquanto, não temos nenhum catalisador positivo para puxar o preço para cima, tá? E fora que a grande quantidade de ordens, né, de longs abertas, aí como eu mostrei na Binance aqui, está estimulando o preço a sempre continuar caindo. Por quê? Porque as corretoras vão fazendo dessa forma um trade de busca de liquidez, eu diria assim, até quase que infinito, né? A liquidez não acaba, porque uma vez que você captura ela, você começa a subir, um monte de gente já começa a abrir ordens abaixo, é muito interessante para a corretora ir buscar tudo isso, porque é muito rentável, né? Vamos diminuir um pouco o tempo gráfico aqui para o diário, para que a gente possa enxergar um pouco melhor o que está acontecendo. Então, o ativo, finalmente a gente havia, né, tido a sensação de que Bitcoin iria romper essa tendência de baixa que ele havia estabelecido, essa lateralização com o anúncio da reserva estratégica do Trump, mas no dia seguinte a gente teve um candle de rejeição aqui, bem feio, né, que veio justamente na região onde a gente tinha uma resistência diagonal. Então ele pegou justamente onde estava essa resistência diagonal, não conseguiu romper, não rompeu o topo anterior, ou seja, não reverteu o padrão primário que era de correção, ou seja, não mudou o caráter do movimento em função de não ter rompido o topo, e aí começou a voltar a cair, tá? Então foi simplesmente um bull trap, né? Foi uma armadilha de touro para poder voltar a cair depois. E agora o alvo dessa queda provavelmente está na busca das ordens que estão nesta região desse pavio,
e também logo abaixo, que é onde estão posicionadas mais ordens, e está a região do topo anterior. É isso que eu aguardo para os próximos dias, tá? A visita dessa região. Lembrando que sexta-feira, agora, a gente tem um evento cripto sendo programado pelo Trump, onde ele deve anunciar alguma coisa, tá? Ultimamente os eventos, né, anunciados pelo Trump não têm sido muito positivos para as criptomoedas. A última vez que ele fez um evento, ele anunciou a meme coin dele, que acabou dando uma bela detonada no mercado, roubou muita liquidez e fez com que muitas boas moedas acabassem caindo ainda mais. Então, a gente pode esperar tudo disso que vai acontecer na sexta-feira, mas especula-se, tá, que seja um possível aviso de que as moedas com sua filial nos Estados Unidos, ou seja, moedas americanas, poderão ter isenção sobre imposto de ganho de capital. Isso seria muito positivo se acontecesse, principalmente para essas moedas. Então, por conta disso também que eu estou de olho em algumas moedas específicas, como a XRP, como a Doge, como o Bitcoin, né, como a ADA. As moedas, inclusive, que ele já declarou como sendo da reserva, Solana, são moedas que têm ali conexão com o governo de alguma maneira, que estão nos Estados Unidos e que podem se beneficiar disso ainda mais, tá? Então, por enquanto, essa é a minha visão. Nós continuamos em uma tendência de baixa até que a gente consiga fazer com que o preço rompa o seu último topo, que no caso agora é essa região. Um ponto importante: durante o desenvolvimento desse preço, né, eu aguardo que ele vá visitar fundos mais baixos, porém ele ainda está em um fundo ascendente. Então poderíamos sim ter alguma reação aqui. É possível que essa reação até aconteça, tá? Suba até a região dos 86, 89 para voltar a cair. Enquanto não romper esse topo, a tendência vigente continua sendo de baixa. Esse é o ponto importante. O ponto de mudança disso é o rompimento deste topo, né? Um fechamento acima aí dos 98, aqui seria mais ou menos 95, perdão, dos 95 mil dólares, né? Um candle, uma sequência de candles onde houvesse uma impulsão acima, um reteste da região e um pivô de alta. Isso sim, esse rompimento aqui mostraria para a gente a intenção de voltar a subir. Até que isso aconteça, infelizmente, temporariamente, a tendência é de baixa, tá? Então é bom para o quê? Para aqueles que continuam acreditando no bull market, assim como eu, continuar acumulando ativos mais baratos, porque a gente está realmente com criptomoedas, principalmente as altcoins, com preços bastante interessantes, bastante descontadas, né? Bastante desvalorizadas, que para quem acredita numa reação como eu, é uma oportunidade para a gente poder acumular mais barato, para que quando vem essa reação, quando vem a injeção de liquidez do Fed, para que a gente possa receber depois os benefícios disso. Então, na minha opinião, esse é o momento atual. A gente tem que realmente tirar proveito disso para acumular mais, sempre mantendo um pouco de caixa, porque a gente nunca sabe até quando vai ser a queda. A expectativa minha é que realmente ela chegue ali até 0,618 de FIBO, que é a região próxima do topo da consolidação anterior, e a partir dali a gente veja alguma reação. Mas sempre mantenha um pouco de caixa para você conseguir o quê? Melhorar ainda mais o seu preço médio, sem entrar com a mão grande, sem se alavancar demais, sem fazer medidas malucas, porque a gente não sabe o tamanho dessa correção até que ela aconteça e quando vier a reação, ter os benefícios disso. Se faz sentido para você a informação que eu te passei nesse vídeo, não esquece de curtir e seguir o canal. Se quiser abrir conta na Quantifury totalmente gratuita, tem link na descrição. E investindo pelo menos 50 dólares em qualquer ativo pela primeira vez, você ainda vai receber uma recompensa de boas-vindas em Bitcoin creditado direto na sua conta. A gente se vê no próximo vídeo. Sucesso para você, um forte abraço.